Olá, eu sou Érica Mota, do Soluções para Cidades da BCP. Hoje daremos sequência à série de encontros Soluções para Cidades, Construindo Cidades Melhores, com o tema Inovação Urbana. Sejam muito bem-vindos. A geógrafa Stella Gondenstein afirma que a forma de olhar a cidade, a forma de interferir no território, vem sendo lentamente mudada. Os desafios se avolumam. Inovar para gerir a cidade não é tarefa de um setor ou de um especialista, mas de um conjunto de visões. É isso que iremos acompanhar hoje, com Mais Vida nos Morros, uma iniciativa que já recebeu premiações da ONU Habitat, também do The Child in the City International Seminar, da Bélgica, além da Fundação Bernard van Leer, uma instituição da Holanda que tem se mostrado como um case de integração entre o poder público, sociedade e a iniciativa privada na descoberta de soluções urbanas e na promoção de desenvolvimento social. Para apresentar essa experiência, iremos receber Túlio Ponzi, secretário executivo de Inovação Urbana do Recife. Oi, Túlio. Olá. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Nós também receberemos Renata Gaudêncio, sócia proprietária da Concrepoxi e da Fábrica de Cidades. Oi, Renata. Tá sim. Olá, gente. Boa noite. Olá, tudo bem? Gente, tudo. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz se vocês terem aceitado esse convite. Nós vamos começar aqui com a fala do Túlio, que vai falar sobre a experiência Mais Vida nos Morros. A palavra é com você, Túlio. Obrigado, Érica. Em seu nome, cumprimentar a todos que fazem a BCP, uma entidade muito importante para o desenvolvimento do nosso país, muito parceira aqui da Secretaria de Inovação Urbana e da Prefeitura do Recife, aqui no escritório regional, nosso Eduardo Moraes, um grande amigo, que está aqui no dia a dia também com a gente, pensando em novas soluções para a cidade. Foi bem interessante, eu conversando com todos os atores do centro essa semana, e todo mundo falando, rapaz, Eduardo tem que estar aqui nessa próxima reunião. Então, assim, muitas parcerias que a gente vai estar construindo com a BCP também aqui, pensando nesses desafios urbanos que o Recife tem. Eu vou compartilhar um pouco com vocês, não só o programa Mais Vida nos Morros, que é a principal política pública aqui da Baixa de Inovação Urbana, mas também outras experiências muito interessantes que a gente está conseguindo desenvolver aqui no Recife. Eu estou à frente da Secretaria desde 2017, quando da sua criação pelo prefeito Geraldo Júlio. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo prefeito João Campos para continuar à frente dessa pasta, e é muito desafiador do ponto de vista pessoal também, porque se na área de educação, de saúde, de saneamento, de habitação, não dá mais para a gente dar a mesma solução que a gente estava dando há 4 anos atrás, o que dirá você à frente da pasta de inovação da sua cidade. Então, é um desafio pessoal, mas muito gratificante. A gente está também se reinventando enquanto profissional, enquanto gestor, mas também enquanto secretaria, enquanto política pública. E para a gente poder fazer essa breve reflexão, eu não podia deixar de falar um pouco sobre o contexto aqui do Recife, de Cícero Dias, quem conhece sabe, é uma cidade que e essa é uma frase que lembra muito o orgulho do recifense, a nossa mania de grandeza, essa visão megalomaníaca que o Pernambuco e o recifense tem acima de tudo. E eu acho que é uma frase que ilustra muito bem. Sendo que logo quando eu cheguei na Prefeitura do Recife, eu me deparei com desafios nos morros da cidade, nas áreas mais problemáticas, vamos assim dizer. O Recife tem mais de 545 comunidades de interesse social, e para onde eu andava, gente, todo mundo falava, era problema, né? Ah, não, mas o lixo que está aqui acumulado, a barreira com risco de deslizamento, são 280 mil famílias que moram nessas áreas, e são 6 mil barreiras com risco de deslizamento que existem nesses territórios. E eu, às vezes, voltava para casa. Eu cheguei na prefeitura ainda como secretário
executivo de coordenação geral da área de infraestrutura, e eu voltava para casa às vezes pensando, meu Deus do céu, quem é que está pensando em solução aqui nesse negócio? Porque todo dia você só se deparava com esse tipo de desafio. Mas não tinha como a gente também, né, no dia a dia, não tentar se questionar, se provocar, se não dava para dar alguma outra abordagem, né, nesses desafios que a gente via nas periferias. Isso aqui é uma foto bem interessante, que é de Yangel, um dos maiores urbanistas do mundo. Ele tem o seu livro Cidade para as Pessoas, e é muito interessante porque hoje a gente tem uma parceria com o Instituto Gel, né? Imaginar que há 5 anos atrás a gente estaria pensando nisso, e eu arrisco dizer que se Yangel fosse reescrever o livro dele, ele ia estar chamando hoje de Pessoas para as Cidades. Sabe, é um pouco disso que eu vou estar falando aqui com vocês hoje, né? Mostrando um pouco de algumas histórias de algumas pessoas que estão fazendo a diferença no dia a dia do Recife. Para a gente, inovação urbana, obviamente que é dar soluções novas para os desafios urbanos, é prototipar novas soluções, mas se no privado você não consegue mais desenvolver uma nova solução sem estar co-criando com o seu cliente, sem estar escutando o seu cliente, imagina no público que ele é o dono disso tudo, ele não é só o cliente, o cidadão é muito mais do que isso. Então, eu vou estar mostrando aqui, isso aqui é PAI. Para mim, PAI é o pai da inovação urbana. Tá? Ele é conhecido como PAI, lá na Iputinga. Ele faz uma travessia do Jardim Secreto, né, que é uma área do Poço da Panela, e para Iputinga, que dá 2 minutos de barco. Ele faz essa travessia, e se fosse feito de carro esse percurso, ele ia dar 30 minutos. PAI, ele está fazendo isso aqui no Recife há mais de 30 anos. Então, a gente, às vezes, fala muito do Metro Cable, da Colômbia, mas aqui no Recife a gente tem PAI. Né? E tem vários outros protagonistas em comunidades que vêm fazendo a diferença, que não dava para a gente pensar numa política pública de inovação urbana se não fosse considerando e entendendo que o cidadão ele tinha que ser o grande protagonista. Essa compreensão foi muito importante e foi fundamental, né, o apoio do prefeito Geraldo Júlio, para a gente poder consolidar todas essas ações. Acabou de surgir, em dado momento, aqui na cidade, um fenômeno muito interessante, de que o cidadão, isso já quando o programa Mais Vida nos Morros estava surgindo, ele estava começando a cada vez mais a deixar só de cobrar, deixar de reivindicar e querer ser parte da solução. Então, foi algo muito especial, né, que eu pude vivenciar esses últimos anos, né, ver um movimento desse. Né? O cidadão ele deixou aquela arena de lado, ficar colocando culpa no morador, no vizinho, no poder público, e começou a se juntar para fazer a diferença no lugar onde vive. A partir de mutirões, a gente começou a fazer várias transformações nas comunidades, cada morador participando da reunião, mas indo para campo, colocar a mão na massa, né, cuidar da sua casa. E essa aqui é uma história de Ninho. Ninho, ele é um morador do Zé Bonifácio, e quando eu cheguei lá, ele disse para mim que tinha um sonho de fazer os idosos passar a cuidar mais da sua comunidade, a viver mais sua comunidade, que não queria ação só para criança, ele colocou assim até no dia. E ele disse que queria levar atividade física para lá. Ele disse, secretário, a gente pode derrubar uma casa dessa que tem invasão aqui, outra ali, fazer uma academia. Eu, mas, rapaz, vamos pensar na solução. Aí ele, não, uma vez eu pensei em fazer uma pista de Cooper. Eu, como assim uma pista de Cooper aqui? Aí ele foi me mostrar. Eu, oxe, o que é que falta? E eu posso fazer isso? Claro. Então, essa é a única pista de Cooper, eu acredito, em linha reta do mundo, que ela sobe escadaria, desce escadaria, assim, 300 metros de pista de Cooper. Ela tem hoje professor de educação física da academia da cidade por ela, e ela exemplifica muito o que é o Mais Vida nos Morros, né? Que é essa construção coletiva, que é essa cocriação com o próprio morador. Ele chama muita atenção por causa da magnitude do impacto, né, que tem visual também, né, as comunidades ficam lindas, coloridas, mas eu acho que esse vídeo que eu acabei de mostrar resume muito, sabe, gente, para poder vocês conseguirem viajar um pouquinho com a gente aqui, vir para Recife, para entender esse processo que está acontecendo. A gente passou também a cada vez mais a aprender com as crianças, certo? As comunidades, elas, a partir do apoio da Bernardo Van Lee,
que é uma entidade que cuida mundialmente da primeira infância, a gente passou a redirecionar toda a nossa energia enquanto intervenção urbana para redesenhar os espaços urbanos sob a perspectiva das crianças. Para vocês terem uma ideia, aqui você vai demorar alguns minutos, 10, 15 minutos para ter acesso a qualquer espaço desse, uma academia da cidade, de convivência, e agora toda a comunidade, você vai andar alguns metros, ela está transformada e está um cantinho para as crianças poderem brincar, para as crianças poderem... porque às vezes o único lugar, né, que tem para eles é aquela escadaria, é aquele bequinho. Quando a gente vai comprar um apartamento, a gente pensa às vezes naquele que tem um playground para os nossos filhos brincarem. Eu acho que a desigualdade, que a gente fala muito no país, a socioespacial também, ela se reflete nesse dia a dia das periferias, nesses desafios urbanos que lá tem. E muitas vezes essa acaba sendo realmente a alternativa. Então a gente passou a tentar olhar para os 95 centímetros, né, as crianças de 0 a 3 principalmente, como é que a gente poderia fazer com que a rua ela fosse uma extensão da própria casa, sabe? A criança se sentir à vontade dessa forma, a família, ou de repente a extensão da própria escola, né, com intervenções lúdicas, estimulando a criatividade, a autoconfiança, a capacidade de aprendizado, de imaginar da criança. E a gente começou a perceber, na verdade, que se inicialmente a gente pensava que estava fazendo esse redesenho do espaço público sob a perspectiva das crianças para ajudar o desenvolvimento infantil, na verdade foi exatamente o contrário. A participação das crianças é que começou a ajudar muito mais no desenvolvimento comunitário. Você, quando faz a criança brincar na rua, na frente de casa, que é o que estava acontecendo aqui na prática, ela passa a trazer toda a família para acompanhar ela, para poder conviver com ela, para poder se relacionar, e elas acabam se relacionando entre si, elas acabam vivenciando mais sua rua, vivenciando mais seu bairro, sua cidade. Então foi um fenômeno muito, é como se fosse o brincar na rua, na frente de casa, com uma estratégia reversa de convivência comunitária ou até mesmo de segurança pública, sabe? Então eu acho que a gente conseguiu encontrar um método, um caminho. Esse vídeo aqui é impressionante, que crianças até das outras escolas que não moravam passaram a visitar as comunidades, né? Os professores, você vendo como o espaço urbano ele pode também ter um papel pedagógico, né? Como a gente pode estar formando cidadãos a partir dele também, o papel de uma pedagogia cidadã, pedagogia urbana. Então, essa foi um processo de aprendizado. Eu digo muito que o Mais Vida nos Morros, ele lembra muito mais uma startup do que uma política pública tradicional, porque ela foi aprendendo com os seus próprios erros, testando rápido, corrigindo rápido, co-criando sempre com o cidadão ali, né, tentando fazer vendo o que é que dava certo, o que é que não funcionava, sob a perspectiva dele sempre. É fundamental o poder público ele ter essa capacidade de se colocar no lugar das pessoas, né? Eu acho que isso tudo foi acontecendo porque a minha equipe ela conseguia chegar na vida das pessoas de um jeito diferente, na família. Ela sabe o nome de todas as famílias. Isso aqui é uma comunidade muito bonita também, que é o Beberibe, e esse aqui é Nino. A gente aprendeu isso tudo com o Nino. Nesse dia aqui, vocês talvez não escutam o vídeo, mas ele pegou na mão do nosso prefeito atual, do então prefeito Geraldo Júlio. Não foi combinado isso, tá, gente? Ele pegou na mão do prefeito e saiu apresentando a comunidade toda, mostrando a horta comunitária, mostrando a amarelinha, mostrando o que ele fez, né? Você vê a importância das crianças participarem, assumirem esse papel. E a comunidade, eu nunca vi um negócio naquele dia, assim, a felicidade deles. Então, realmente, é muito impactante, sabe? A mudança da dinâmica na própria comunidade. As premiações, o programa ele tem muitas parcerias hoje, nacionais e internacionais importantes. Ele foi expandido de forma gradativa até 2018, até que o prefeito decidiu envolver todas as secretarias. Eu passei a fazer a coordenação geral, e você imaginar que um secretário de saúde ou de educação ele estava coordenando uma intervenção urbana também em um desses territórios, né, para poder permitir essa expansão, né, em escala do programa em áreas prioritárias. A gente
estava apresentando, né, para o país uma política pública para essas áreas tão vulneráveis, tão esquecidas, de altíssimo impacto, baixo custo, implantação rápida, engajamento do cidadão. E a Bernardo Vanli resolveu sistematizar o programa, né, uma grande parceira nossa hoje, investiu aqui no Recife para poder fazer com que o programa tivesse toda uma metodologia sistematizada, os indicadores. Hoje a gente tem um site também, disponibilizamos essa metodologia por lá, tem um caderno, né, do programa para poder isso ficar. Muitos municípios procuravam a gente e não tinha como estar disseminando o conhecimento naquela velocidade que todo mundo precisa hoje. Então a gente resolveu criar essa plataforma, né, está lá disponível, marvidanosmorros.recife.pe.gov.br, para quem quiser já baixar agora, não precisa cadastrar, é só acessar. Essa daqui é uma experiência muito interessante, gente. Tá? É o Jardim Secreto, que é um coletivo aqui no Recife que fez a transformação do espaço lá primeiro, fez a ativação. E essas lindas peças aqui são da nossa grande parceira, Renata, que está aqui, que vai falar já, da Concretox. E a gente também teve muito sucesso assim, nesse sentido de fazer parcerias importantes com a iniciativa privada. Então, a gente, nesse caso aqui, a gente fez um transplante, depois ela explica um pouco melhor, da Casa Cor, né, a praça foi literalmente retirada de lá, e a gente levou para o Jardim Secreto, né, em conjunto com os moradores, né, com ela, foi uma parceria muito bonita. E isso tudo traz oportunidades, né, do ponto de vista da cidade. Esse título, né, ele, na verdade, a gente tem que entender, né, e fazer essa interpretação da responsabilidade, mas também das oportunidades, porque o recifense ele conhece, gente, muito pouco sua cidade, e isso é uma oportunidade. Né? Então, as mudanças que estão acontecendo nas periferias, elas podem provocar uma mudança da dinâmica socioeconômica da cidade, né? Fazendo, eu não estou falando só de promover o desenvolvimento local naquele território, estou dizendo de você fazer com que as pessoas queiram vivenciar também as periferias, mudar o fluxo das pessoas e do dinheiro, sabe? Isso aqui foi uma caminhada que aconteceu ano passado, por um amigo nosso, Francisco Cunha, que ele liderou, levou mais de 200 pessoas para estar visitando algumas comunidades que a gente percebia que os recifenses sabiam nem que existiam, sabe? Então, essa integração da cidade, ela é muito importante. Cada vez mais que eu converso com ele, inclusive, eu tenho a certeza que o Recife é um só. Né? Recife é o dos morros, é o da planície, é o da cidade formal, da cidade informal, é um Recife só, sabe? Como eu falei, eu fui convidado, esse daí é o prefeito João Campos, tá, para poder continuar, e a gente tinha que se reinventar, né? Tinha que trazer novos desafios para a pasta. Esse daqui é um artista, amigo nosso, Manuel Quitério, está ajudando bastante a gente em pensar e discutir com órgãos de patrimônio aqui na cidade, de como é que a arte urbana ela pode ser um indutor também dessa revitalização do centro. Então, tem algumas ruas já definidas como piloto, para a gente estar fazendo intervenções das revitalizações das fachadas. A gente vai estar também pensando em mobiliários urbanos, em parceria com a BCP, com a Concretox, para essas áreas também, sendo que não dá para a gente pensar no centro do Recife sem olhar para todas essas comunidades aqui que estão no entorno. Então, é muito importante, né, essa expertise que a gente tem também em relação às comunidades, a gente vai estar fazendo esse olhar de forma bastante integrada. Para os próximos 4 anos, a gente tem que olhar para Santa Amaro, para o Coque, para o Coelhos. É um território só. Não dá para a gente achar que vai revitalizar o centro fazendo algum tipo de ação pontual, e muito menos que é só arte urbana também. Tem um conjunto de ações estruturantes que vão estar sendo coordenadas diretamente pelo prefeito. A gente vai ter um papel também nesse processo, somos apenas uma das secretarias que vamos estar envolvidas nesse processo, tem aí um mapeamento, né, de todos os prédios que a gente já está com planejamento para fazer essas intervenções ao longo desse ano, que é uma lógica de um grande museu, né, a céu aberto, no centro da cidade. Temos também eu diria, gente, que assim, talvez seja o xodó, né, hoje da gente, é o programa Recicla Mais. Ele
Isso aqui é um vídeo que Batatinha, que é esse morador daí da UR10, ele estava mostrando para a gente que era possível o cidadão também se engajar em relação ao desafio do lixo plástico. A gente começou a fazer alguns protótipos de engajamento com os moradores, vendo se eles separavam, vendo como é que poderia funcionar isso. Foi testando e Batatinha foi longe. Batatinha até hoje ele continua fazendo a separação do lixo plástico na sua comunidade, junto com os moradores. Olha aí, Batatinha ele não para, é incansável. Esse Batatinha é danado. E a gente, a partir de alguns testes que a gente fazia no dia a dia, começou a tentar se questionar mesmo, ora, por que é que, se o Mais Vida, ele na verdade é uma política pública de mudança de comportamento coletivo, ou seja, a gente conseguiu, a partir do engajamento do cidadão, dar uma nova solução para essa realidade dos muros. Por que é que a gente não pode fazer também o cidadão ele se engajar em relação à questão do lixo plástico? Por que é que a gente, será que não dá para um dia não ver mais lixo no rio, nos canais, nas barreiras? Então a gente começou a prototipar essa política pública nova, Recicla Mais. Começou até dentro do Mais Vida, depois foi se expandindo e hoje tem vida própria, enquanto política pública. E a gente começou a partir do upcycling do lixo plástico. Cada peça dessas que vocês estão vendo aqui são feitas a partir do próprio lixo plástico. Está engajando o cidadão. Então, ele tem 3 braços esse programa. Ele tem feirinhas que a gente faz nas próprias comunidades, onde os moradores separam o lixo plástico para poder estar fazendo a troca por peças, e aí, que é a forma mais pedagógica deles entenderem que aquilo é um ativo. Então, isso vem dando muito certo. A gente tem um braço do programa também focado em imobiliários urbanos. Essa imagem daqui é de um banco que está na comunidade. Aqui é o primeiro corrimão feito de plástico no país. A partir do próprio lixo plástico a gente conseguiu fazer. Então, imagina uma solução dessa em larga escala. A gente está preparando isso. E fazer mobiliários desse tipo são algumas comunidades que recebem já esse tipo de solução. Então, o morador ele passa a cuidar muito mais da sua comunidade também. E tem esse outro braço que ele é focado na geração de renda. Aqui é a cooperativa Palha de Arroz. Ela fica no canal da Arruda. E lá o lixo plástico, antes o quilo dele era R$ 1,80. E agora, quando ele vira uma lixeira dessa, uma outra peça, ele chega a R$ 100, R$ 150 o quilo do lixo plástico. Então, é você fazer com que o lixo plástico ele possa ser uma estratégia, sabe, de transição de uma economia da sua própria cidade para uma economia mais verde, circular, de baixo carbono, inclusiva, que empodera as mulheres, no caso da cooperativa Palha de Arroz. Então, é um programa muito bonito que a gente está escalando também ele esse ano. Vão ser implantadas unidades dessas em todos os galpões de reciclagem da cidade, ainda esse ano, para a gente poder estar expandindo e estar literalmente transformando esse grande problema ambiental numa oportunidade para a cidade. Eu acho que é um programa que a gente está concentrando muita energia esse ano e também tem muita oportunidade, Érica, de parceria com a BCP, da gente pensar em outras soluções, que também agreguem tanto plástico, concreto. Eu acho que o cimento, eu acho que dá para a gente pensar em muita coisa a partir disso também. O Jardim Secreto, eu falei rapidamente, mas está aqui com algumas imagens do pessoal. Eu queria destacar aqui 2 pessoas nessa foto. Tá, gente? Claudemir, ele é um criador da Rioteca, que é um projeto que a gente inaugurou esse ano, com o prefeito João Campos, mas iniciou ano passado. E ele cuidava de uma área no Rio Capibaribe há 12 anos. Ele cuidava desse espaço. E, certa vez, a prefeitura resolveu atuar na área lá do órgão ambiental, mas já existia, ele tinha uma biblioteca, tá, gente, na beira do rio, já existia a Secretaria de Inovação Urbana, então não fazia sentido, porque a gente surgiu para inspirar pessoas como o Claudemir a fazer a diferença no lugar onde vive. O que a gente queria era que tivesse um Claudemir em cada lugar da cidade.
Então, o prefeito, de imediato, ele, Túlio, resolve isso lá. A gente conversou com toda a sociedade, porque foi uma polêmica, inclusive, muito grande na época. E essa aqui da foto é nossa próxima palestrante, Renata, sempre parceira da gente, também fez a diferença aí mais uma vez. A gente fez uma grande transformação no espaço da Rioteca, também com a Concrepox Artefácio, foi o segundo transplante urbano que a gente fez aqui no Recife. Imagens aí da primeira intervenção que foi feita lá no Jardim Secreto. Aqui são cantores, né, aqui do Recife, um de Brega, Tchevchenko e outra Helena Queiroga. E ambos fizeram uma música, tá, para Uma Vida no Mundo. Então, assim, você vê uma política pública, ela tem música, né? Então, eu não coloquei ela aqui, tá, mas depois eu compartilho com vocês. Jaciara fez Teamville, né, que é esse daqui que está ao lado direito da foto. Vim conhecer a sua comunidade. Ele é um escritor britânico e lançou um livro agora sobre espaços urbanos e crianças, e o Recife foi a grande experiência que ele destacou, né, no seu livro para tentar entender o que estava acontecendo aqui, quais eram os aprendizados que outras cidades, exemplo de Tirana, na Albânia, Tel Aviv, que ele também falou bastante, poderiam estar aprendendo. A gente tem uma ação muito bonita aqui na secretaria também, mas eu queria começar com essa foto, que é de Angélica. Angélica, ela é moradora do Alto Santa Isabel e hoje trabalha na nossa secretaria. A gente tem esse privilégio de estar aqui com ela, e ela faz o reaproveitamento de alimento. Ela reaproveita tudo. Não tem tempo ruim com ela, não. Então, assim, aí é brigadeiro de casca de banana. Entendeu? Então, é uma festa, assim, é você, não só em relação à questão do lixo reciclável, mas do orgânico também. Você está trabalhando com a ideia de desenvolvimento circular, que a gente vem tentando em cada intervenção. Essa foto eu não poderia deixar de colocar hoje, é do nosso grande parceiro, né, Daniel, da AxoGlobal, o CEO da AxoGlobal, CEO da América Latina. É uma empresa que tem essa sensibilidade, que é grande parceira nossa, é nossa patrocinadora de tintas, e tem esse olhar de ESG na veia. Né? Então, é algo que ele já vem fazendo há muito tempo. Francisco Cunha é um grande parceiro nosso aqui do Recife também, está aí na foto o prefeito Geraldo Júlio, que foi quem apostou na escala dessas iniciativas. Aí ele vindo para uma inauguração do programa com sua filha, tá? Então, assim, ele levava mesmo sua família para poder conhecer essa transformação, para poder compreender esse novo Recife que estava sendo construído. E para fechar, essa é uma imagem de vó fofa. Eu falei tanto de criança, mas não tem como a gente tratar da primeira infância se a gente não olhar para a família toda. Tá? Então, isso é muito importante também, ter essa compreensão do olhar para os avós, de olhar para os cuidadores, de olhar para o pai. Então, é muito importante ter esse olhar integrado. A vó fofa, ela ficava o dia todo em casa. E aí foi feito esse sofazinho para ela lá, né? Foi transformado, né, através da arte, da pintura, e ela passa a ficar o dia todo fora de casa, ali na portinha de casa, observando sua comunidade. Então, é muito... Isso aqui, eu estou um dia com as crianças, você tem que celebrar também, né? Porque é tanto trabalho, aí às vezes você tem que visitar também um pouquinho as comunidades, sem ter que resolver nada, né? É só para curtir um pouquinho, né, o que está acontecendo, né, no dia a dia. Aqui essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, ela foi uma inauguração que a gente fez no dia de chuva. Certo? Então, o que é que ela mostra? Geralmente você quer fazer uma inauguração do poder público, você tem que... Eu já vi muito... o governador está chegando, chama lá, pega, amarra o povo para poder ficar, o prefeito, não sei o que. Então, assim, o negócio não é fácil, sabe? Essa aqui não. Essa daqui, o morador, embaixo do toró de chuva, não queria sair da comunidade, não, queria ficar lá, queria porque nunca tinha visto um negócio desse na sua vida, sabe? Então, assim, tem realmente algo muito especial, só vivenciando isso, só estando no dia a dia, para
para poder acompanhar. Que algumas reuniões, às vezes eu já tinha feito escadaria, em todo lugar. Essa foi a primeira na beira de Barquinhos ali, em Brasília Teimosa. Não tem lugar, né, para você poder fazer esse tipo de intervenção. Eu vou fechar com essa frase aqui, mas vocês podem ter certeza, gente, que assim, a cidade, né, ela é um sonho coletivo. Eu observei lá o sonho de muitas pessoas, né, o de Ninho, o de Claudinei, o de Jaciara, e a gente aqui, todos da Secretaria de Inovação Urbana, sonham em estar reinventando o Recife a partir das periferias, a partir do protagonismo comunitário, a partir do desenvolvimento sustentável, das crianças. Se a gente pode ter certeza que a gente um dia vai mudar essa frase daí, de Cícero Dias, né? Ela vai ser ouvir o mundo, e ele começava na periferia do Recife. E talvez a gente consiga fazer Rangel reescrever o livro dele, mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso. Eu sempre começava qualquer apresentação minha mostrando esse campo de futebol antigamente, e agora eu estou fechando com ele, porque esse foi a imagem que eu mostrei para a minha equipe há 5 anos atrás, para poder fazer todo mundo se desafiar e tentar descobrir qual era o campinho de futebol do morador do morro. O que é que a gente pode fazer e passar a cuidar mais da sua comunidade. E desde então foi um grande aprendizado sobre empatia, sobre tentar se colocar no lugar das pessoas, sobre tentar entender que cada comunidade tem a sua peculiaridade, que a solução que deu certo em uma não vai dar certo em outra, que às vezes a solução que já deu certo numa comunidade, daqui a 2 anos pode ser que ela não dê mais certo. Tem uma realidade, tem uma dinâmica completamente diferente, e é muito importante a gente ter essa compreensão. Então, é isso que eu queria passar para vocês, gente. Inovação urbana é sim sobre dar novas soluções para os desafios urbanos da cidade, mas, acima de tudo, é sobre pessoas e é sobre sonhos. Obrigado. Oi, Túlio. Que agradeço a sua participação aqui. É muito interessante que a gente vê referências mundiais de inovação urbana, né? Medellín é uma grande referência de urbanismo social, a transformação e o impacto que isso gerou naquele território tão sofrido, tão violento, né? E é interessante a gente ver que no Brasil nós temos também uma referência tão importante quanto a de Recife e que está virando referência nacional. Então eu quero aqui parabenizar, agradecer a sua participação e parabenizar pela iniciativa, porque realmente é notável, né? A sua apresentação traz muitas imagens, é notável a felicidade e como isso influencia no pertencimento, as pessoas se sentirem mais donas daquele território, né? Então é muito bacana. Eu queria te agradecer e espera aí que depois no final tem umas perguntinhas. Renata, agora é a sua vez. Pronto, eu preparei essa apresentação e assim, o que me motivou a começar por essa foto é que ela realmente foi um limiar, um divisor na história da Concrepox Artefatos. Eu sou industrial há 8 anos, né, e sempre obcecada por oferecer mais qualidade e aprender a cada dia. No entanto, o dia dessa foto, que foi em 2018, aconteceu uma mudança muito significativa no meu modo de encarar o que a minha atividade poderia proporcionar. Então, assim, muito mais do que entregar um produto, eu poderia entregar um modo, um estilo de vida. Então, assim, as cidades eram muito menos complexas, né? Essa relação do espaço público, essa relação com a natureza, enfim, vai requerer obras muito mais simples do que nós estávamos habituados a ver e a acompanhar. Então, assim, nesse cenário de simplicidade, a criatividade e a inovação, ela entra como protagonista, não é? Porque ela é o caminho da solução de problemas altamente complexos, quando o emaranhado de problemas ele se torna de uma forma tão grande que o único caminho de solução, né, desse problema é através da inovação e da criatividade.
Então, como é que a gente atinge a mentalidade da inovação e da criatividade? Primeiro, através de uma filosofia, né? Depois, entendendo o cenário em que a gente está inserido. Depois, qual é a estratégia que deve ser adotada? E, por fim, quais as ações, né, que devem ser realizadas? Então, como filosofia, eu encaro essa filosofia da integração com a natureza, da simplicidade das ações, do design e da qualidade como sendo pontos de obsessão desse novo desenvolvimento urbano sustentável. Essa imagem ela ilustra um pouco essa questão dessas décadas de erros, dessa transformação do que sempre aconteceu, né, do que sempre nós vivenciamos e de como esse passado, esse presente, ele tem que ser aos poucos transformado, né? Então, assim, na visão do desenvolvimento sustentável, tendo essa questão do cenário que a gente deve levar em consideração como mentalidade, a ONU, né, na visão ONU em 2015, mais de centenas de países, mais de 100 países se fizeram um acordo de como mudar o mundo para melhor. Então, essa questão de como ocupar as cidades é fundamental, né, para que esse acordo ele seja concretizado. Então, por que inovação urbana? Né? Esse tema tem muita... eu tenho uma verdadeira assim, obsessão por ele, no sentido de que ele é o caminho, né, de resolução de problemas complexos e que existem vários caminhos do motivo e dos porquês, né, que seriam através da industrialização e processo de melhoria, o posicionamento mais acessível na comunicação de produtos e serviços da cadeia da construção civil, novas soluções urbanas para reinventar a cidade e reintroduzir a vida urbana e união de pessoas com propósito, né? Então, assim, esse ciclo que acontece e essa relação do Concrepoxy antes apenas indústria, né? E como a gente também fazer essa relação com as pessoas, então, por que não ir nesse caminho do digital? Então, assim, a gente tentou identificar as ações de inovação urbana que são imprescindíveis para que realmente aconteça a melhoria, a transformação urbana. Então, eu listo aqui as parcerias com as universidades, no desenvolvimento de produtos, de projetos, de obras, né, capacitação da mão de obra, matérias-primas e alternativas, proporcionando a economia circular, o design e prototipação, a indústria 4.0, fábricas articuladas de concreto, madeira, metal, polímeros, no mínimo, para a geração de novos produtos, distribuição de produtos complementares e fornecedores locais, né, que geram soluções, uma plataforma que faz essa alimentação contínua e gradual, né, dos produtos, a reciclagem como sendo o fim, a integração de tudo e a articulação de prefeituras e publicidade, né? Então, assim, quando a gente imagina que produtos que nós fabricamos têm um poder de transformação e a gente tem a capacidade de fazer uma cidade completamente sustentável, pré-fabricada, montada, com os elementos que nós, industriais de concreto, somos capazes de fazer como sendo agentes dessa transformação. Então, eu tentei categorizar um pouco para que vocês entendam produtos onde eles poderiam ser inseridos, né? Dentro de um contexto de infra, dentro de um contexto de calçada, dentro de um contexto de rua, dentro de um contexto de gentileza urbana, de maker e casa. E como é que a gente poderia agrupar esses produtos na questão de serem uma integração do espaço público e privado, de torná-lo mais gentil para quem passa na rua, de elementos que melhorem, né, essa interface. Sistêmicas, quando a gente trata de elementos técnicos que precisa de base, que precisa de subbase, que precisa de materiais que tecnicamente são desenvolvidos, e harmônicos na questão do design, na questão do estilo, que devem estar criando essa correlação entre eles. Então, nós da Concrepoxy oferecemos soluções para o público, né, o público-alvo público, o público-alvo privado e o público-alvo público-privado. Temos 40 anos de história na construção civil e a indústria com 8 anos
E nessa visão estratégica da inovação e da criatividade, nós fomos premiados em 2020 como sendo a empresa que tem essa estratégia muito bem definida. Com certeza não foram os produtos que definiram esse prêmio, foi a questão de como a gente apresenta e de como a gente remodela e de como a gente ressignifica o poder do concreto na relação do espaço da cidade. Então, assim, foi muito interessante essa questão da parceria com o Túlio. A gente fala em multiplicar os processos, multiplicar os negócios, mas é absolutamente incrível multiplicar as pessoas. Eu tenho certeza que se tivesse um Túlio em cada cidade, esse mundo seria muito melhor. Então, eu tenho certeza, assim, muito dessa minha vontade de fazer mais, eu tenho uma gratidão por ele, porque eu acho que ele foi um dos agentes dessa mudança, né? Então, assim, essa lição que a gente teve nesse primeiro transplante, é engraçado que a Concrepox já fez obras muito mais complexas, como o Parque do Alindu, como o Museu Carro do Sertão, mas essa simples obra do Jardim Secreto, ela me ensinou muito, né? Porque, inclusive, a gente já foi com um novo olhar de como criar essa interface, saindo do modelo convencional e tradicional de licitação pública e indo para uma relação mais próxima das pessoas, dos usuários do espaço e do poder público. Então, para mim, foi altamente gratificante participar dessa ação. Então, assim, tudo surge, né, dessas lições. Qual vai ser o mote, né? Qual vai ser o grande elemento de atratividade das pessoas que vão estar ali? Então, a gente, na época, teve a inovação, a criatividade de pensar, poxa, como a gente vai chamar a atenção para essa ação? Vamos chamar de transplante urbano. Já existia transplante de árvore, como é que a gente vai transplantar uma cidade, uma obra inteira para outro lugar? Ou seja, a única forma disso ser possível é através da pré-fabricação, através da industrialização, através do off-site, né? Então, a gente está transmitindo tecnologia de uma forma popular, que as pessoas entendem aquilo como sendo, puxa vida, será que tal tecnologia eu poderia fazer um transplante? Será que tal tecnologia eu poderia reutilizar? Será que tal tecnologia eu poderia, de repente, fazer uma dinâmica, atender uma dinâmica da cidade nesse futuro tão incerto com relação aos usos dos carros das pessoas, né? Então, assim, essa provocação do transplante urbano, ela gerou muitas curiosidades e muitos despertares, né? Para inclusive o público leigo. Então, um outro ponto que é muito importante nesse processo da lições aprendidas é a escolha do lugar. Então, assim, não era uma escolha minha de querer aparecer no local de visibilidade e fazer uma praça para que as pessoas vissem. O meu critério de escolha foi escolher um local que já existia uma apropriação das pessoas, um local que já era desejado para estar e que as pessoas queriam melhorar, né? E que também tivesse natureza, que também tivesse verde, porque eu acredito muito nessa relação da simplicidade com a natureza. Então, a terceira lição aprendida é a questão da seleção do time envolvidos, definição das responsabilidades. Eu poderia colocar aí muitas pessoas, ilustrei algumas, né, com relação a essa. Nós repetimos a mesma foto, Túlio, da questão da comunidade, da prefeitura, né, do Concrepox Artefato e dos parceiros, de como a gente pode simplesmente definir a estratégia e depois definir quem serão os parceiros que estarão diretamente envolvidos. Cada caso é um caso, cada caso tem suas parcerias específicas. Uma outra lição aprendida que eu vi é que é muito importante ter uma rede social do lugar, né? Porque enquanto a gente está naquele momento de criação do conteúdo, né? da parte da engenharia, da arquitetura, as pessoas estão se movimentando, estão discutindo, estão vendo formas e simplesmente, né, isso gera todo um engajamento e a participação deles. Uma quinta lição aprendida que eu pude ver é a questão da desburocratização, né, através da transparência, porque toda burocracia é gerada pela desconfiança. Então, na hora que a gente tem total transparência dos elementos que são envolvidos e envolve todo esse time da escolha, né, esse time composto por pessoas da comunidade, pessoas técnicas e pessoas da prefeitura, a gente consegue muito melhor esse resultado. Um outro ponto é que o ambiente ele deve ser controlado. Então, assim, a questão dos projetos, dos produtos, nesse caso, ele foi feito pela Concrepox Artefatos, que foi o líder do projeto, com fornecedores parceiros, arquitetos parceiros, né? E
Inclusive, a gente concebendo de forma a ser completamente, facilmente removível. Um outro ponto que a gente aprendeu também, como um elemento muito importante, é que a instalação ela poderia ser feita pela prefeitura, né? E que a mão de obra, os equipamentos, as ferramentas, enfim, tudo isso deveria ser passado por nós para que fosse rigorosamente cumprida a sua execução com excelência. Uma nova lição aprendida é que uma entrega ela reverbera na sociedade e ela é um evento ela é um evento organizado pelas próprias pessoas do lugar. Então assim, não existe investimento de uma inauguração. Hoje as pessoas já vão, né, e simplesmente querem, desejam aquela ação. Então assim, é absolutamente enriquecedor do quanto os prefeitos se derem conta disso. Eles vão ver que para fazer muito é possível entender e agir de forma focada, com hiperfoco, nas áreas que realmente merecem atenção. Uma outra lição aprendida com relação a esse marketing, as marcas dos parceiros da educação. Primeiro, transmitir uma mensagem de educação urbana, né, que a gente pode fazer alguma comunicação que vá além do simplesmente de uma marca, de uma publicidade, e sim de ensinar as pessoas a usar aquele espaço. E as marcas estarem ali presentes de forma muito mais elegante, mais discreta e muito mais presente por estar contribuindo e ensinando alguma coisa. Né? E, assim, outra lição aprendida é que a população cuida do lugar e reivindica por melhoria contínua, com regras de convivência. Então, assim, os próprias pessoas, como se apropriaram daquele lugar, eles fazem essa manutenção, obviamente, por ser um espaço que ele, ora é dotado, ora é público, ele vai ser compartilhado com o responsável de cada local. Né? Então, assim, uma outra lição aprendida, que por fim, é que para a empresa é muito interessante, no lado de indústria, de ter teste de produtos. Então, assim, nesse momento que a gente fez uma amostra, a gente estava com um produto recém-feito. Né? Então, uma lixeira, como é que ela funciona dentro de uma atuação de uma prefeitura, a gente sabe fazer concreto, mas fazer lixeira é diferente. Então, como é que a gente vai fazer um produto que se transforme num uso que seja correto na sua utilização? Então, todo esse laboratório, essa riqueza de informações e feedbacks que nós recebemos durante o processo de uso enriquece para que geremos novas novas soluções mais maduras, não é? E uma coisa assim que eu vejo é que muitos, é caro, é muito trabalho, e sempre vai ter muita gente colocando dificuldade nas ações. Mas eu vou citar aqui o filme O Campo dos Sonhos e pode ter certeza que se você construir, ele virá. É basicamente isso. Obrigada, Renata, mais uma vez, contar contigo aqui, trazendo essa experiência do setor, é sempre muito rico. Que bom. Túlio, entra aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei. Tira sua apresentação. Somando o tempo aí do áudio, mais a fala, deu tempo, deu certo, cronometrado aí. Deu certo, mas as pessoas aqui se mantiveram fiéis, viu? Até agradeço a compreensão do problema técnico que tivemos e se mantiveram muito fiéis. Muito obrigada. Coisa boa. Túlio, a inovação ela está sempre muito relacionada, principalmente quando a gente fala em inovação urbana, é sempre muito relacionada a novas tecnologias, né? E a gente sabe que inovação, às vezes, é um formato diferente de fazer e ter um resultado diferente, e principalmente, às vezes, mudar os arranjos de gestão, que já são muito antigos. Você citou que vocês praticamente fizeram um modelo startup. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como que o modelo de gestão impactou tanto nesse resultado das diversas iniciativas que vocês tiveram aí em Recife? Foi fundamental, Érica. Sabe, assim, eu me lembro bem, como se fosse hoje, um campinho de futebol que a gente fez numa rua sem saída. Aí você imagina você ligar para o prefeito da sua cidade, dizer, prefeito, eu tive uma ideia arretada. Eu vou fazer aqui um campinho de futebol no meio da rua. Esse cara está exonerado, né?
Assim, se ele sabe, como é que o cara vai fazer um negócio dele? Então, assim, porque as crianças querem, sabe? Então, primeira coisa, eu acho que o respaldo que a gente teve, sabe? A decisão política de que vai existir uma área e ter a compreensão, porque ele também era um grande gestor público, sabe? De que precisa você ter uma área aqui na prefeitura que ela trabalhe de fato com uma metodologia mais ágil, né, com a gestão ágil de projetos, que ela consiga ter um ciclo de avaliação diferente do próprio, quando você pensa muito hoje no tradicional PDCA, isso vai ficando cada vez mais para trás, sabe, do ponto de vista de metodologia de gestão mesmo. Né? Então, por mais que a gente já tivesse uma tradição importante aqui no Recife e em Pernambuco também, de uma gestão pública moderna, precisava realmente, totalmente diferente a dinâmica, é outra coisa, né? De você trabalhar na velocidade da tentativa, do erro, e entender, acima de tudo, Érica, que o erro faz parte, sabe? Eu acho que eu quero tratar muito mais agora desse aspecto cultural mesmo, assim, do próprio poder público, porque na capa público ele não pode errar, né? Assim, o político ele não quer errar, né? Ele tem muito medo do erro, não sabe conviver com ele e trabalhar isso de forma favorável, sabe, para poder você estar observando as oportunidades de aprimoramento também que existe, de correção e de estar. Então isso às vezes atrapalha muito o público querer abrir para a população, querer ser transparente, querer divulgar de fato o que está acontecendo, sabe? E a gente sempre fez exatamente o contrário, entendeu? É transformar essa suposta vulnerabilidade, né, em algo muito valioso, porque aí você escuta todas as pessoas. Né? É bem interessante hoje, a própria imprensa aqui, ela já sabe, né? A gente lançou uma solução nova semana passada, que é um ponto de arrecadação, você geralmente vê em alguns lugares no país, ponto de arrecadação de pilha, disso, aquilo, a gente ponto de arrecadação de plástico tipo 2. Então, qual é a outra cidade que tem? Aí fica, mas pode, e o pessoal fica da área de. Não interessa, a gente vai colocar, vamos testar, vamos ver se a população se engaja, se vai querer participar. Depois a gente sabe. Então, assim, eu acho que tem muito essa questão do poder público, ele é uma lógica, muitas vezes, de ser coisas grandiosas, gigantescas, faraônicas, né, do ponto de vista do tamanho, quando você não vai transformar a cidade. Quando você pensa numa cidade, você tem que começar pela rua, para ver se aquilo vai dar certo, para depois você ir para outra rua, para depois você ir para o bairro. E às vezes se perde muito tempo em modelagens jurídicas assim, que levam 2 anos, 3 anos, e você não sai do campo. Sabe? Então, assim, eu acho que muito mais do ponto de vista de metodologia de gestão ágil de projeto que a gente trabalha e tal, com a cabeça de startup nesse sentido, podendo errar, tendo essa autonomia para a equipe errar na ponta, ela é totalmente descentralizada internamente para poder errar e corrigir rápido. Né? Não é só o errar, estou falando muito, mas principalmente corrigir rápido é a perspectiva mesmo, sabe? Você tentar inverter essa lógica do público sempre querer, e aí você acaba fazendo coisas com uma velocidade muito maior e que elas são muito mais replicáveis, entendeu? Então, assim, eu acho que essa girada, essa mudança do mindset, né, eu colocaria assim, dentro da máquina pública, que eu acho que foi o mais importante. Tem uma questão, até vou colocar para a Renata agora, porque assim, tem uma questão, até que o Túlio colocou, é muito importante do erro, né? Mas no setor público, o recurso é sempre muito escasso. Né? Então, aquela necessidade de pegar um recurso, esticar o máximo possível, muitas vezes traz soluções de qualidade duvidável. Então, o erro aí é que não pode acontecer. Né? E eu queria saber como é que a Renata lida com isso, em relação, assim, como oferecer uma solução de qualidade, né, no artefato de qualidade, não só do produto, mas também da solução, como você apresentou aqui, né, que é muito mais do que só o desenvolvimento de um produto em si. Como que fica essa questão da qualidade quando, às vezes, o recurso é tão espremido, né, tão escasso? Como você vê isso? Érica, a gente ainda tem um grande caminho a percorrer, certo? Eu não vou lhe dizer que eu já cheguei nessa solução. Estamos percorrendo esse caminho da solução. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo de uma obra que aconteceu em Recife como laboratório, que o cliente
foi o Ares, né? Um cliente que também está engajado com essa questão da qualidade do espaço público, está engajado com a inovação e que todos juntos têm total interesse de oferecer qualidade. Na forma de composição de planilha, de licitação, você vende concreto como commodity, você vende concreto por metro cúbico. Né? Na hora que eu lhe falei com a lixeira, eu entrei no detalhe da lixeira porque uma lixeira ela tem uma questão da ferragem, ela tem a questão da abertura da porta, ela tem a questão enfim, assim como um balizador, que tem que ter enfim, uma tecnologia, um funcionamento, né? Que você não pode dizer que porque aquele elemento é de concreto, ele é metro. Os problemas técnicos hoje nos pegaram. Mas eu queria saber, Túlio, assim, quais foram os principais desafios que você encontrou, né, nessa mobilização de tantos atores que são necessários para que essa inovação efetivamente aconteça? Quais são os principais desafios? Onde pegou mais? Como que você conseguiu lidar com eles? Eu acho que o primeiro deles foi Só um minuto. no momento que a gente começou com esse tipo de ação. Esse casos de áudio, impressionante. Né, ela vivia muito mais ali uma aversão ao poder público. Sabe? Eu acho que tinha tinha um conflito muito grande entre cidadão e poder público. Às vezes a capa do jornal era o lixo, uma barreira que tinha deslizado e ficava um jogo de empurra para lá, para cá. Então não existia essa credibilidade, sabe, entre o poder público. O morador ele não acreditava, entendeu? Então a gente teve um desafio. Agora a gente acabou transformando esse grande problema na oportunidade, sabe? A partir dessa construção com eles, a gente, quando fez a primeira comunidade, eles não acreditavam. Aí começou a fazer, como se fosse hoje. A primeira comunidade, Érica, ela, quando tinha, eu acho que 30% das casas prontas, tinha uma senhora que tinha dito que queria pintar a casa dela de preto. Porque ela era a vida dela. Aí ela quer, não, mas veja uma cor, minha equipe conversando, que simbolize a sua comunidade, era preto. Aí quando ela começou a ver a comunidade dela transformada, aí ela veio pedir, foi uma confusão, porque não tinha mais tinta da cor que ela queria vermelho, porque ela estava sem acreditar naquilo ali, com orgulho do lugar. Aí o que começou a acontecer? Os moradores, eles passaram a primeira a gente teve que convencer. Na segunda comunidade, em um dia, né, e aí foram os moradores que executaram através de mutirão, em um dia eles fizeram o que a gente fez em 4 meses. Sabe? Então, assim, foi uma evolução. E aí, o que acontece na prática? Cada território desse, ele tradicionalmente tem suas lideranças, seus vereadores, que eles se relacionam com o poder público e acham que eles são os donos do futuro daquela comunidade. E o Mais Vida Nervoso, o que é que ele trouxe na prática? Ele fez uma ruptura com isso e fez com que cada dona de casa, que tinha um lixão ali na frente da casa dela, pudesse decidir o que ia ser ali na frente a partir de agora, o que ia ser na rua dela, o que ia ser. Então, essa forma de você mudar a maneira de decidir ao ponto é muito marcante para mim, Érica. É uma reunião que eu levei 3 vereadores e cada um teve que pegar no post-it que eles queriam participar para dizer qual era o seu sonho para a sua comunidade e para dizer o que é que eles iam fazer. Não era o que a prefeitura ia fazer, não. Sabe? Então, assim, você realmente... Foi uma mudança de cultura mesmo, sabe? Então, acho que esse foi o grande desafio. Eu acho que internamente também, do ponto de vista de máquina pública, sempre a forma de contratar, sempre a legislação, sabe? Eu acho que ela acaba que dificulta muito hoje em dia a inovação também. Então, qual foi a minha alternativa? A iniciativa privada. Eu criei mecanismos para poder estar fazendo parcerias com a iniciativa privada, de forma ágil, seja uma adoção, seja até mesmo através das doações. Então, a gente conseguiu criar um modelo onde o público, o cidadão e a iniciativa privada ela passe a se engajar. Então, eu acho que a gente acabou transformando esses 2 problemas, sabe, numa oportunidade para estar alavancando as ações. É muito latente uma coisa que a gente percebe na sua apresentação, é que, assim, porque, em geral, muitas vezes, esses projetos de parcerias públicos-privadas, elas não são caracterizadas na necessidade local, né? Em ouvir as pessoas localmente.
Então, muitas vezes, tem um deslocamento da realidade, né? Eu diria assim, um descolamento da realidade que se apresenta naquela comunidade. Isso fica bastante evidente que não aconteceu nas iniciativas que vocês estão trabalhando aí em Recife. Isso é bem bacana. Eu queria ver se a Renata conseguia entrar para eu me despedir. Será que ela consegue? Bom, Túlio, eu agradeço imensamente a sua participação. Eu sei que a sua agenda é apertada. Fico muito contente de estabelecer essa parceria da BCP com a Secretaria de Inovação, da gente trazer aí novas... Você falou uma coisa muito importante, que é a unidade básica da cidade, a rua, né? E eu acredito muito nisso. Né? É ali que tem a vida, é ali que o comércio acontece, é ali que as pessoas se deslocam, é ali que as pessoas vivem, né, efetivamente. Então, a gente tratar das calçadas, das ciclovias, da própria pavimentação da via, é algo que, e pensando isso em comunidade, pensando isso em conjunto, é algo que tem trazido muita satisfação nessa parceria. Espero que a gente possa desenvolver tantas outras intervenções tão belas quanto as que vocês já estão fazendo aí. Érica, eu que agradeço a oportunidade e eu, de coração, espero ainda estar esse ano fazendo outro encontro desse aqui, tá, com a gente, mostrando os projetos que a gente já vai estar desenvolvendo, executando, né, ao longo desse ano de 2021. Né? Tem muita coisa para acontecer em conjunto, em parceria com a BCP, né, com todos que fazem parte dessa rede. Eu estou muito animado, por demonstrações como o próprio centro do Recife, né, que a gente vai estar junto nisso, né, na própria periferia, são desafios em relação à pavimentação comunitária, né, a própria habitação de interesse social, como é que a gente, a partir das conversas que já vimos tendo com outros secretários também, juntamente com a própria BCP, a gente consegue estar incrementando, trazendo, porque isso, na verdade, é uma oportunidade de negócio também, né, para quem quer empreender com isso, né, e também para a própria comunidade, né, para você. Então, assim, tem muita oportunidade, né, para a gente estar cada vez mais envolvendo mais atores, tá? E sem dúvida vocês vão estar junto com a gente nisso. Obrigado por estar aqui hoje, tá? Pelo seu tempo, pela organização, parabéns também. Um abraço a todos que fazem a BCP. Muito obrigada, Túlio. Bom, Beijo, eu quero Renata. deixar aqui o meu agradecimento à Renata. Renata é uma grande parceira, tem uma visão diferenciada, a gente pode trazer aqui, né? Eu queria realmente trazer essa experiência dela no setor da construção civil, que tem feito parcerias, tem feito realmente diferença também no setor público, né, em parceria com a prefeitura. Então, acho que isso é um exemplo que, né, de indução local, em que o nosso setor pode ter uma atuação bastante de protagonista. Né? Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento. Queria agradecer a presença de vocês, falar que lá no site soluçõesparacidades.com.br a gente pode encontrar todos os conteúdos aqui tratados, né, os encontros que a gente estabelece aqui, e também uma série de conteúdos, de iniciativas inspiradoras e de conteúdos técnicos para a gente fazer com que o dinheiro público renda. Então, a gente vai fazer com qualidade, com durabilidade, com soluções que realmente contribuam para isso. Agradeço a todos vocês e até o próximo encontro.